Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? SPFC arretado em mais um vídeo aqui do canal. Como você vem acompanhando aí, se você é já um inscrito aqui no canal, se você é novo, né, eu já peço a você que se inscreva no canal e possa compartilhar aí com seus amigos. Hoje, fazendo um vídeo diferente, a gente está quase fazendo um vídeo por dia, né? Até estava comentando isso com o pessoal conhecido, justamente porque o São Paulo está nessa rotina grande de jogos e, no caso, também de notícias. E esse vídeo, como você viu aí na capa, eu decidi fazê-lo, né? Porque é um vídeo importante para falar um pouco, né, dessa contratação. Se você ainda não sabe, São Paulo demitiu o Rogério Ceni ontem, né? E hoje já contratou, já acertou com o Dorival Júnior. Aí eu vou falar um pouco da última passagem do Dorival, né, comparando, mostrando alguns números, né, vendo o que é que tem de semelhança, o que é que tem de diferente, né, para que a gente possa chegar na conclusão, que é o que eu falei já até no vídeo passado. Vou deixar o link aqui, a gente falou do pós-jogo do São Paulo contra o Puerto Cabelo e também sobre, né, a demissão do Rogério Ceni. Esses dados aqui que eu vou mostrar aí, essas comparações, vem para falar da expectativa, como eu falei, né, nesse vídeo anterior. A expectativa não é muito boa, por mais que tenha a troca de técnico, tem um ânimo novo, mas a grande verdade é que eu acho que o problema do São Paulo é muito maior do que só a troca do técnico. Beleza? E se você não lembra, né, já começando a falar do vídeo, a primeira passagem do Dorival foi em 2017. Esse ano foi muito simbólico, especial para mim, por isso que também eu até decidi fazer esse vídeo, que foi o ano que eu vim para São Paulo, né? Então foi o ano que eu comecei a acompanhar meu time, inclusive no vídeo, logo no início do canal, eu falo um pouco disso, né? Desse meu, vamos dizer assim, realizar um sonho, né, de poder estar no estado onde eu possa acompanhar meu time de coração. Então foi muito emblemático para mim, inclusive o pessoal conheci, né, falava, pô, o ano que você chegou é o pior ano para o São Paulo até então, que esse 2017, se você não lembra, foi o ano que o São Paulo brigou pelo rebaixamento. E aí o São Paulo consegue escapar. O primeiro fator se deve ao Dorival, né, da forma como ele conduziu, né, com a experiência dele, sendo resiliente junto com o grupo. Então o primeiro fator foi o Dorival. Apesar de eu vou deixar os números aqui, né, o Dorival, a partir desses números vocês vão ver que o aproveitamento dele foi de 50%, considerando 2017 e um pouco de 2018. Então é um número baixo, em termos de, se você for analisar friamente só os números, mas o Dorival teve uma grande importância por causa desse, vamos dizer, esse livramento do rebaixamento, e teve muito mérito do Dorival. E baseado, né, nessa passagem do Dorival, teve algumas semelhanças, né? A primeira delas, né, a que vem na nossa cabeça, é que o Dorival assume num momento ruim, então é uma semelhança também, onde o time vinha, acho que de 6 jogos sem vencer, estava já na zona do rebaixamento, e depois do trabalho do Rogério Ceni. Obviamente o Rogério Ceni ainda no início, né? Se hoje a gente viu o Rogério Ceni com dificuldades, né, com coisas ainda a aprender e melhorar, imagina o Rogério Ceni no início, né, da sua carreira. Realmente não era técnico. Se hoje a gente contesta que não é técnico para o São Paulo, na época aí que não era de fato. Então essas são as semelhanças. Só que eu acho que as semelhanças, né, elas param por aí. Porque 2017 também foi um ano que deu para se notar que a partir daquele ano, o São Paulo já vinha de 2012, já vinha ali cerca de 5 anos sem ganhar títulos, né, o último 2012 a Sul-Americana. Só que até então ali, eu acho que o São Paulo achava que podia, né, montar um time, jogar ali, né, e só pela camisa o São Paulo ia ganhar. E a partir daquele ano, o São Paulo percebe que ou começa a modificar algumas coisas, ou começa a aparecer, primeiro, não começa a ganhar títulos. Então, aquilo em 2017, né, já foi, vamos dizer assim, foi um estralo para o São Paulo. Só que hoje, em 2023, a gente vê que realmente São Paulo não continua sem ganhar título. Não era só uma fase passageira. Ganhou o Paulista, mas para nossa história é muito pouco. Outro ponto também que o pessoal começa a perceber é que ou modifica alguma coisa, ou tenta ser mais profissional, organiza mais, né, tenta mudar, porque tinha parado no tempo, ou você começa a passar vexame. Porém, a gente olha em 2023, vexames aí a gente tem aos montes, né? Mirassol, Talheres, Água Santa esse ano, porque não vexame. Ano passado a goleada na final do Palmeiras. Então essa outra coisa também, o São Paulo, né, não, vamos dizer assim, não melhorou, ou
não conseguiu se reestruturar a ponto de escapar disso. A terceira coisa é o rebaixamento. São Paulo viu que ou melhora ou fazer uma coisa diferente ou ia ser rebaixado. Essa coisa, por enquanto, ainda não aconteceu. Pode ocorrer esse ano. Acho que um perigo maior até a torcida e muita gente entendendo que é esse ano, pode ser. Talvez a mudança do Rogério, né, já venha pensando nisso aí. O 2017 também foi um ano, além da questão do São Paulo, também simbólico para a torcida. Eu que cheguei aqui, eu fui para todos os jogos. O São Paulo começou aí no Morumbi, né, e depois, não sei se reforma, foi no Pacaembu. Então eu assisti muitos jogos no Pacaembu. Né, você que não é de São Paulo, hoje o Pacaembu foi uma concessão de privatização, né, teve alguns enrolos, né, o pessoal vendeu até cadeira do Pacaembu na internet e não sabia se podia vender, se a concessão era só do espaço, também teve uma feirinha na frente, outras coisas na frente que essa concessão também não envolvia, enfim, um imbróglio que hoje o Pacaembu não está tendo o jogo, mas eu tive essa oportunidade e o São Paulo foi a casa do São Paulo em 2017 por bastante jogos. E a torcida entendeu que ou ela pegava o time, né, e carregava o time, ou as coisas não iam mudar. Tanto é que a partir daí o São Paulo só tem recorde, né, de públicos, e todo ano a torcida vem nessa toada de tentar carregar o time, e mesmo assim o buraco do São Paulo é tão grande que só pela torcida ainda não conseguiu sair dessa situação. Enfim, e aí eu vou deixar aqui também, né, depois de falar todo esse histórico, também de falar alguns dados, vou deixar aqui a escalação, uma das escalações, e vou falar para a gente tentar comparar o que o Dorival tinha na época com o que o Dorival tem hoje. Em termos de goleiro, né, o Dorival tinha o Renan Ribeiro, que comparado com o Rafael, eu acho que o Rafael ainda é melhor que o Renan Ribeiro. Renan Ribeiro é um goleiro jovem, né, assumiu, né, vindo naquela fase assim, logo depois do Rogério, e teve muitas falhas, inclusive, né, uma das falhas foi no jogo do Botafogo. Eu vou deixar o link desse jogo do Botafogo, que eu vi, né, hoje. E assim, o São Paulo, quem não lembra, foi um dos jogos emblemáticos, acho que também foi o jogo para dizer, a gente tem condição de sair do rebaixamento. São Paulo faz 1-0 com o Cueva, depois o São Paulo recebe a virada, né, leva o primeiro gol, o empate, logo em seguida, e depois a virada com o Marcos Vinícius, um jogador lá do Botafogo. E no fim do segundo tempo, né, num contra-ataque, o Botafogo faz 3-1 e praticamente ali liquidava a partida. Só que em 8 minutos o São Paulo faz gol com acho que Marcos Guilherme no cabeça, depois Hernandes faz um gol, e o São Paulo vira assim um jogo histórico, né? Inclusive tem a narração, vou deixar um link da narração, acho que é do Ender Henry, ele fala do soberano, fala como esse time, né, tem camisa, né? E assim, eu confesso que fico até emocionado porque a gente perdeu isso, né? A gente perdeu essa essência do time, que ponto a gente chegou, que a gente perdeu toda essa essência, mas vale a pena você olhar, porque é bom relembrar como o São Paulo, né, pelo menos nesse ano, mesmo com a dificuldade, ainda os jogadores, né, honraram a camisa e conseguiram sair dessa situação e fizeram um jogo histórico. E aí, voltando a termos de escalação, para mim o Rafael ainda é mais goleiro que o Renan, porque o Renan falhou em muitos desses jogos. Em termos de zaga, você tem o Arboleda, mas o Arboleda ainda é no início. Se a gente comparar com o Arboleda hoje, o Arboleda é muito mais jogador. Você tem o Rodrigo Caio, né, contestado pela torcida, inclusive depois de um tempo saiu, né, foi para o Flamengo. Se comparar hoje, por exemplo, talvez com o Beraldo, né, a gente tem um zagueiro com muito mais potencial, um zagueiro que está jogando numa fase ruim do São Paulo, mas que está agradando a torcida. Então, em termos de zaga central, o Dorival chega hoje tendo uma condição melhor, inclusive até nos reservas, você tinha, acho que era Bruno Alves, talvez muito similar com o Diego Costa, que é o que tem hoje. Então, assim, a zaga, o Dorival chega encontrando jogadores similares. Já na lateral, eu acho que é diferente, porque na lateral esquerda a gente tinha Edmar, né, o Edmar, e a gente hoje não tem lateral esquerdo, então já sai perdendo aí. Na direita a gente tinha Bruno, que tinha vindo, acho que do Fluminense, numa expectativa boa, mas não correspondeu no São Paulo, mas era um cara que estava sempre atacando, chegava no ataque, errava muito cruzamento, eu lembro, mas a gente tem essa força, né, pela direita, se comparar com os laterais direitos, que eu sempre falo aqui, o Rafinha não passa do meio de campo, o Natan erra demais, então as laterais eram melhor no time de 2017, inclusive até os reservas, na reserva você tinha o inverso, você tinha o Júnior Tavares, que era um cara que tinha muito talento, né, enfim, se perdeu aí em coisas extra-campos, e na direita você tinha o Militão, então você invertia, né, quando você jogava com esses dois, você tinha mais apoio pela esquerda e segurava mais pela direita. Hoje a gente não tem nem titular,
quanto mais com reserva. Óbvio que, assim, se o Igor Vinícius voltar e o Wellington, no sistema de 3 zagueiros e liberando eles, eu acho que igualava isso. Mas se comparar só esses jogadores aí, o Dorival perde nas laterais. No meio de campo a gente tinha o Jusilei, né, um jogador que não estava na sua melhor forma física, né, mas tinha rodado fora. Era um cara brigador, pegador, coisa que eu não vejo com o Mendes. Então o São Paulo de hoje perde também. O segundo homem do meio campo era o Petros, cara que também se entregava muito, se dedicou muito, né? Muitas vezes faltava um pouco de qualidade quando ele chegava na frente, mas sempre estava indo e voltando. Se comparado com o Nestor também, o Petros melhor. E daí para frente também, se a gente for olhar, só melhor. Hernandes, o cara, se tem 3 coisas, né, que tirou o São Paulo do rebaixamento, que eu falei, um foi o Dorival, junto com sua resiliência e o time. O outro, a torcida, que abraçou, né, de forma assim, grandiosa. E o terceiro foi o Hernandes, que já não estava jogando bem na Europa, volta para o São Paulo, mas assim, é um jogador diferenciado. Ainda jogava muita bola aqui a nível nacional, né, e faz gol de falta, faz gol chutando dentro da área. Talvez comparando ele, hoje a gente teria o Caleri, que é um jogador diferencial. A gente podia tentar comparar ainda. Só que aí você perdia em jogadores de velocidade, a gente tinha Marcos Guilherme, né? A gente tinha também, eu acho, se não me engano, aparece até na imagem aí do jogo, o Elton Ney, enfim, você tinha o Cueva, que fez um gol também nesse jogo, o Botafogo fez um gol também ao longo da partida, é aquele jogador talentoso, a gente sempre ia para o estádio pensando, se o Cueva jogar bola, a gente tem chance de ganhar. Talvez hoje comparado você tem o Marcos Paulo, mas não sabe como é que o Dorival vai chegar e vai encontrar esse cara, por tudo que aconteceu com o Rogério. Enfim, e no ataque você tinha o Prado, você tinha o Gilberto como reserva, então assim, muito mais qualidade do que o time de hoje, né? Talvez hoje o Dorival chegue tendo mais opções, assim, de modificar o jogo, principalmente aí na frente, com o Elton Rato, podem ter o Caio Paulista, com mais velocidade, o Michel Araújo também, então mais possibilidade de mudar. Porém, em termos de qualidade, o time de 2017, para mim, tinha muito mais qualidade. E aí, é por isso que eu venho falar e reforçar que a minha expectativa com o Dorival com esse time não é uma expectativa grande, né? Inclusive, eu até comentei algumas coisas hoje, o pessoal, né, rebateu, obviamente cada um tem sua opinião, que eu falei justamente isso. Eu vi muito das pessoas comemorando como se fosse uma vitória, como se fosse um título a saída do Rogério. Para mim não tem nada a comemorar, né? A mudança de um técnico no meio de uma temporada, chegando parte no meio da temporada, mostra o quanto bagunçado é o São Paulo, o quanto desorganizado e quanto está perdido está toda essa diretoria e a estrutura do São Paulo. Então é óbvio que como torcedor de São Paulo eu vou torcer e acho que o Dorival até não tem como ficar pior, eu acho, né? Mas esperar, coisa que a gente espera do São Paulo, que é ganhar título, né? Que é se impor contra grandes equipes, eu já fico com o pé atrás. E espero que daqui a um tempo eu possa gravar, né, e esteja errado. Inclusive, o primeiro grande desafio do Dorival vai estrear aí, talvez, aí contra o América Mineiro, mas não vai fazer muito. O primeiro grande desafio é classificar o São Paulo para a Copa do Brasil. E quem sabe dar sequência, né, nessas fases. Porque se chegar já na semifinal, já iguala o trabalho do Rogério Ceni. E aí, quem sabe incorporando o time, né, ganhando confiança, possa chegar também na fase final da Sul-Americana, que é onde eu acho que o São Paulo tem condição de fazer aí uma coisa diferente, talvez ganhar um título, porque no Brasileiro eu realmente não tenho essa esperança. O foco realmente é fugir do rebaixamento. Beleza? Então é isso que eu queria trazer para vocês, né, esses dados, essas comparação de como, né, foi a passagem do Dorival, como ele chega em encontro São Paulo hoje. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, o seu joinha, compartilhe com os familiares, com todos os amigos. Amanhã, tendo possibilidade, a gente já faz o pré-jogo, porque o São Paulo joga no sábado contra o América Mineiro, beleza? Uma excelente noite para vocês e uma ótima sexta e quinta para vocês.